Oi, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso Panorama 2024, nossa série de entrevistas que traz um contexto de 2023 e também um olhar para esse novo ano que se inicia. Hoje a nossa entrevista é com Iná Joshi, coordenadora de pesquisa da área de liberdade de expressão do Internet Lab, que é um centro independente de pesquisa interdisciplinar que promove o debate acadêmico e a produção de conhecimento nas áreas de direito e tecnologia. E quem vai me ajudar hoje a entrevistar a Iná é o Matheus, nosso colega aqui do Desinformante, repórter também. Iná, muito obrigada por ter topado, por participar da nossa série de entrevistas Panorama 2024. Obrigada a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui. Oi, Ná, oi, Liz. É um prazer também estar aqui participando desse debate. E eu queria iniciar a nossa conversa perguntando justamente, né, levantando que o debate sobre regulação de plataformas ganhou força nesse ano, especialmente no Brasil, e foi muito influenciado por legislações aprovadas em outros países, especialmente no continente europeu, né, que lá nós tivemos o Digital Service Act. Como você analisa essa influência de medidas regulatórias europeias no contexto do sul global, especialmente no contexto brasileiro? Quais são os riscos de a gente tentar importar essa lei sem considerar o nosso cenário aqui? Matheus, eu acho que o DSA, o Digital Services Act, como você fala, ele é uma influência clara para o nosso processo de regulação. Para começar, eu gostaria de fazer uma nota de início, que eu acho que o DSA não é o único fator que impulsiona a gente nesse movimento. Eu acho que 2023 foi um ano que, enfim, seguido da eleição em 2022, e aí os ataques de 8 de janeiro, e aí ataques em escolas, eu acho que a ideia de regular as plataformas ganhou muita tração por uma série de fatores, e o DSA é mais um desses fatores, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é muito natural o nosso movimento de olhar para algo que já foi feito e ver o que está sendo feito para ver prós e contras, para ver consequências. Eu acho que esse movimento de olhar para uma experiência regulatória, eu olho muito para o DSA como uma experiência regulatória, assim. E é uma das primeiras do mundo, sem dúvida. Eu acho que muitos países estão nessa esteira de buscar formas, desenhos regulatórios para as plataformas. Alguns têm mais sucesso, outros têm menos. E eu acho que é inevitável que a Europa, como um continente que vai em bloco e que consegue finalmente aprovar depois de anos rascunhando essa legislação, eu acho que é um movimento muito natural. Quando a gente fala de riscos, eu acho que a gente tem que ficar muito atento, porque, a despeito de que pode ser usado como exemplo, a gente não pode tomar o DSA como uma verdade universal, como uma legislação escrita em pedra. Eu acho que a Europa tem as suas tentativas de exportar essa legislação, e é natural que os países olhem para isso como exemplos, mas, obviamente, a Europa tem suas particularidades, assim como o Brasil tem as suas, assim como a Austrália tem as suas, assim como a Costa Rica tem as suas. Então, é muito arriscado a gente pegar uma legislação que está pronta e que foi discutida para ser aplicada em vários países durante anos e transpor ela para cá. Para mim, eu sinto que às vezes a gente está. Sabe aquele brinquedo de criança que você tem o quadrado, o círculo e o triângulo? E aí você está com o triângulo no círculo, assim, sabe? Tem coisas que não vão fazer sentido. A gente não tem no Brasil uma entidade reguladora, que é uma entidade fundamental para analisar os relatórios, para avaliar o cumprimento de uma eventual legislação. A Europa tem. A Comissão Europeia está fazendo, às vezes, de uma entidade reguladora. Então, assim, a gente não tem na América Latina, ou na América do Sul, ou nas Américas, uma articulação política que nos permita ir em bloco e pedir uma regulação para as plataformas e desenvolver um marco regulatório a nível regional. A gente não tem isso. Então, assim, com todos os cuidados que a gente precisa ter para olhar para essa regulação, eu acho que também a gente não pode ignorar isso, porque seria uma ignorância literalmente, né? Seria uma ignorância a gente ver que tem uma experiência regulatória sendo testada e fechar os olhos. Então, com muita parcimônia, assim, atentos ao que está acontecendo, mas também tentando entender o que se aplica, o que faz sentido, o que está dando certo, o que não está dando certo. A gente tem um benefício que
a gente está no futuro, né? A regulação deles está no passado. Então, a gente pode olhar para isso e ver o que se adequa ao Brasil, como isso se adequaria ao Brasil e o que está funcionando e o que não está funcionando. Perfeito, e nessa esteira do que o Matheus perguntou, né, ao mesmo tempo que uma importação sem essa avaliação de contexto pode trazer riscos, né, o DSA também traz pontos que podem inspirar, como você falou, a gente está no futuro, então a gente consegue olhar para ele. A gente já consegue até ver o Brasil sendo um pouco impactado em algumas questões, né, como, por exemplo, a abertura das APIs, que é colocado no DSA, e aí vai tendo uma proporção um pouco mais mundial, e os pesquisadores brasileiros conseguem se aproveitar disso também. Mas como você avalia os benefícios que vão transpor essas fronteiras da Europa e o que você acredita que a gente pode abraçar para a construção da nossa própria regulação de plataformas aqui no país? Liz, eu acho que a discussão de transparência é uma discussão que avançou muito no DSA. E ela, sem dúvida, beneficia o mundo inteiro. Então, assim, a gente está vendo agora, o DSA está em vigor desde agosto para as Very Large Online Platforms, que são as plataformas muito grandes. E aí, a partir de fevereiro, aparentemente, ele vai ficar em vigor para todos os agentes, todos os atores que são regulados por ele. Eu acho que, assim, essa questão da transparência, ela avança muito no DSA porque você tem uma série de artigos que se dedicam a pedir mais transparência para as plataformas em determinados moldes, em determinados modelos. Então, assim, eu acho que tem uma coisa que eu adoro, que é assim, a gente precisa fugir um pouco dessa dicotomia, que é sociedade civil ou governo versus plataformas, que fica assim, eu quero, a plataforma fala, eu tenho esses dados, quer dizer, a sociedade civil fala, eu quero esses dados, aí a plataforma fala, quais? Aí você fala, o que você tem? Eu acho que a gente precisa entender, a partir dessa experiência do DSA, quais dados e o que, em termos de transparência, a gente precisa. Porque é muito fácil falar, me manda tudo. E a plataforma é muito fácil para ela falar, toma tudo. E aí a gente tem um tudo que, na verdade, não significa nada. A gente tem um monte de informação e que a gente não consegue processar, que a gente não consegue entender exatamente o que é. Então, assim, eu acho que um benefício do DSA para a gente, olhando para o que está sendo feito, o que a gente pode fazer, é olhar e falar o que eles estão conseguindo, o que a Comissão Europeia está conseguindo a nível de transparência e o que a gente vai pedir. O que é interessante para quando a gente faz política pública? Porque talvez você não queira tudo, talvez você queira alguma coisa que é mais um filé, sabe? Para não chegar a vaca inteira e aí você tem um bando de parte inútil, na verdade você quer o filé e aí você entende melhor. Eu tenho acompanhado super a publicação de lançamento, o lançamento das publicações dos relatórios de transparência do DSA. Tem muita coisa interessante. Eu até separei aqui um informe da Amazon, que, se não me engano, foi lançado mês passado, que tem vários dados interessantes. Quantidade de usuários por país, quantidade de conteúdo ilegal removido, financiamento, dinheiro, quantidade de dinheiro envolvido. Então, assim, são dados que parecem tão básicos, sabe? Quando a gente olha para o relatório, a gente fala, uau, pela primeira vez você tem acesso à quantidade de usuários por país. Você não tinha um dado oficial disso, você não tinha um relatório de transparência com esses dados. Então, eu acho que isso é muito básico, assim. Eu acho que são coisas que a gente vai... Aí também separei um outro exemplo para falar que há umas 3 semanas, se não me engano, o DSA, por meio do DSA, a Comissão Europeia fez um requerimento de informações para a Meta sobre remoção de conteúdo ilegal no contexto guerra Israel versus Hamas. Básico, sabe? Questões que, assim, se a gente tivesse um dispositivo como esse na época do 8 de janeiro, a gente teria muito mais informação, muito mais clara e muito mais direta. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar. São duas coisas, então, para concluir. Aproveitar o que está sendo feito, entender o que está sendo feito e escolher o que a gente quer a nível de transparência. Porque não adianta a gente pedir tudo, não adianta a gente receber tudo, se a gente não vai ter como processar e se a gente vai ser inundado por uma quantidade de informação que a gente não vai conseguir separar e ver o que faz sentido e o que não. Perfeito, Ná. E outra questão, né? Um dos argumentos de oposição à regulação que sempre volta à tona quando falamos do assunto no Brasil é a tal da censura.
Essa perspectiva, mesmo sendo levantada esse ano pela oposição na Câmara dos Deputados, ainda se mantém forte? Como é que você avalia essa alegação? Matheus, eu acho que esse processo de regulação, ele envolve muitos atores, né? E ele ganhou muita tração no começo do ano, ele perdeu tração, então é difícil de avaliar se essa narrativa segue vigente, se as pessoas seguem dizendo que o projeto traz censura e tal. Eu acho que a preocupação da censura ela é legítima, porque a gente está falando de regular ambientes de liberdade de expressão. As plataformas ganharam uma certa notoriedade como infraestrutura pública do debate. A gente precisa admitir que isso é uma realidade. A gente debate lá e são canais onde a gente expressa as nossas ideias, opiniões e tal. Então, assim, óbvio que as pessoas têm que ficar atentas ao fato de que a gente tem uma tentativa de regulação do Estado da liberdade de expressão. Agora, daí a chamar isso de censura é um caminho muito longo. E na minha opinião, é uma opinião pessoal, mas na minha opinião, a pessoa que está dizendo que o 2630 está exercendo censura é uma pessoa que não leu o 2630. E isso não é para dizer que o 2630 é perfeito, que ele está escrito em pedra, que a gente tem que adotar ele. O 2630 tem oportunidade de melhora. Mas, assim, a gente não está falando de um projeto de lei que traz censura, é um projeto de lei que traz mecanismos de transparência, mecanismos de responsabilidade, traz regras claras. A gente não tem regras claras. Então, assim, e digo mais, assim, eu acho que o 2630 é um primeiro chute. Depois dele, a gente vai ter que caminhar muito na regulamentação dele. Parece que o 2630 vai ser aprovado e aí as plataformas, a gente vai resolver essa questão das plataformas. Não vai, tem muita coisa, tem muita ponta solta ainda que o 2630 não dá conta. Então, assim, eu acho que, eu não sei te dizer se ainda existe muita gente falando que o 2630 traz censura. Eu acho que isso é uma besteira, porque o projeto traz, sobretudo, formas da gente transparentar a atuação das empresas enfim, a gente tem que discutir isso, né? Eu acho que é necessário que a gente discuta. A preocupação é legítima, mas o projeto não é sobre censura. Perfeito, e nessa esteira aí do 2630, né, termina que é o que a gente tem de mais avançado hoje aqui no Brasil, em termos de debate, de projetos legislativos, enfim, o famigerado PL das fake news, né, que teve esse apelido, mas que avançou muito na questão de regulação de plataformas, principalmente, né, no ano passado para esse ano. Mas termina que é um projeto que sofre pressão de todos os lados, especialmente das plataformas digitais, que fazem uma campanha muitas vezes massiva contra eles, né. Para você, em 2024, você acha que o projeto de lei vai andar novamente? A gente teve um período nesse ano que ele andou, mas não chegou a ser votado efetivamente. E o que é que precisa ser feito no ano que vem para que a gente tenha, uma regulação de plataformas para chamar de nossa mesmo? Bola de cristal, ali está me pedindo, né? Leitura de mãos. Muito difícil de saber, né, se o 2630 vai voltar, assim, eu acho que existe, como você disse, são muitos atores que influenciam, e a gente depende de uma agenda de governo, a gente depende de uma agenda de congresso, a gente depende de articulação política, que, como vocês sabem muito bem, é muito imprevisível, né, por melhor que a gente tenha o projeto, por mais apoio da sociedade civil, tem coisas que são aprovadas e tem coisas que não são aprovadas. Então, assim, é muito difícil de dizer se vai ganhar atração de novo e quando. Segunda coisa, tem muitos projetos regulando plataformas tramitando tanto na Câmara quanto no Senado. Né? A gente tem o 2370, que fala de remuneração de artistas e de jornalistas, a gente tem o 354, que fala só sobre remuneração de jornalistas, a gente tem o PL de IA, de inteligência artificial, a gente tem o PL de proteção de crianças e adolescentes na internet. São muitas frentes abertas. Eu acho que um movimento que a gente precisa fazer, que a gente está tentando fazer, é tentar articular essas frentes para que a gente não perca energia, difunda a nossa energia. Eu acho que esses PLs, não estou dizendo que eles têm que ser unidos, mas estou dizendo que a gente tem que entender para onde cada um está atirando para a gente tentar fazer uma estratégia conjunta. Outro dia eu ouvi uma frase que eu adorei, que era assim: em Brasília existem 2 textos, um ótimo e um aprovado. E eu acho que é perfeita essa frase, porque se a gente está falando de uma regulação que toca em tantos pontos,
a gente nunca vai conseguir falar sobre todos os pontos muito felizes. Porque a gente precisa criar um consenso. E o consenso é um estágio em que todo mundo abriu um pouquinho de mão do seu para encontrar um bem comum. E eu sou uma otimista nesse caso. Assim, eu acho que a gente pode encontrar um bem comum. Agora, terceiro ponto, o que está faltando? Eu acho que está faltando trabalho para chegar nesses consensos. Eu acho que está faltando um momento político, talvez, articulação, e que isso entre na agenda do governo e do Congresso como uma pauta de prioridade. Assim como a reforma tributária é uma pauta de prioridade. Assim, a gente precisa tratar fora de uma reação aos ataques às escolas, fora de uma reação a uma insurgência democrática. A gente precisa tratar essa pauta como uma pauta prioritária, porque ela é uma pauta prioritária. A gente está nas plataformas toda hora, a internet foi desenhada por meio das plataformas e é um canal de liberdade de expressão que precisa de determinadas regras e balizas. E lembrando assim, a gente tem eleições ano que vem. Eleições municipais, eleições que são muito mais difusas, espalhadas, capilarizadas do que a eleição nacional. Então, seria muito interessante, e eu, enfim, já estou um pouco cética em relação a isso, mas assim, seria muito interessante que a gente tivesse braços regulatórios para lidar com esse tipo de movimento nas redes, como, por exemplo, campanhas de desinformação massivas, discurso de ódio, discursos de fraude eleitoral. Então, eu acho que é difícil de saber se vai rolar. Tomara que role, tomara que volte com tudo. E eu acho que para rolar a gente precisa de articulação política e de interesse do governo e do Congresso para chutar essa bola. Queria fazer duas perguntas em uma. A primeira delas, muito puxando essa sua fala agora, sobre a diversidade, né, de PLs, justamente porque esse ano a gente teve o fatiamento da remuneração de jornalismo, que sai do PL 2630 para o 2370, mas, ao mesmo tempo, muitos outros projetos vão, como você bem falou, né, vão surgindo. Então, a primeira pergunta seria justamente essa importância de criar esse ecossistema jurídico para lidar com isso, né? Não apenas uma regulação, mas diversas regulações. E a segunda seria justamente, caso o PL 2630 não consiga avançar no próximo ano, ainda dá tempo de criar mecanismos legislativos alternativos para criar obrigações para essas plataformas, especialmente em um ano eleitoral, né, que se segue? Matheus, vou começar pela segunda. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque quando a gente está falando de outros mecanismos alternativos de regulação, a gente precisa saber quais, né? E pensando também que o dever primordial da regulação vem do Congresso, e a gente tem que ficar muito atento a isso e advogar por essa regulação que ela venha do Congresso Nacional, que é o ator responsável. Isso não quer dizer que isso seja uma tarefa para todos os poderes da República. A gente precisa de um executivo engajado, até porque os ministérios têm a ver com isso. A gente sabe que a SECOM é uma Secretaria de Políticas Digitais que é super ativa e que emite muita opinião e que tem um papel muito importante nessa articulação. A gente sabe que o Ministério da Justiça está muito envolvido. O Ministério da Justiça acabou de também criar uma Secretaria de Direitos Digitais. Óbvio, o Judiciário, o STF, tem diversas ações de controle concentrado, de constitucionalidade, de dispositivos do Marco Civil, que também vão dizer respeito à regulação da internet. O TSE emitindo as suas regulações, suas resoluções para as eleições. Então, assim, é uma tarefa digna de um povo, sabe? Eu acho que a gente precisa pensar em todos esses atores articulados, pensando, dialogando, diálogos institucionais na sua primazia, assim. Dessa articulação entre os entes federativos, porque não é um trabalho só de uma ponta, é um trabalho de todas as pontas, né? Eu olho com muita cautela para quaisquer tentativas de outros poderes, apesar de que eu acho fundamental que a articulação seja feita, que esse diálogo esteja estabelecido. A gente tem um canal que ainda não foi resolvido, que ainda não foi fechado, que é as resoluções do TSE sobre as eleições de 2024. Todo ano ímpar, todo ano ímpar, o TSE começa a organizar as resoluções que vão regular as eleições do ano par seguinte.
A gente está vendo esse movimento acontecer, a gente ainda não tem tantas informações assim, mas a gente sabe que o TSE está se movimentando para revisar as resoluções anteriores e para emitir resoluções novas. Então, ainda existe tempo para resolver sobre isso. A sociedade civil super atenta a esse processo. A gente quer muito que exista uma consulta pública sobre esse processo, que é super importante que a sociedade civil seja envolvida na redação dessas resoluções. Sobre a sua primeira pergunta, sobre os diversos pontinhos aí, é muito difícil, assim, é engraçado a gente pensar na regulação e no trabalho do Congresso, porque às vezes um PL ganha muita força e você não sabe exatamente por quê, mas aí tem muito interesse em regular a inteligência artificial, porque tá na crista da onda do tema, mas aí crianças e adolescentes não. Então, eu acho que é isso. A sociedade civil tem um pouco esse papel, e o próprio governo tem esse papel, de pensar numa regulação holística. Eu acho que holístico é uma palavra importante, porque não adianta a gente cobrir os pés se a gente vai ficar com a cabeça descoberta, sabe? As coisas são muito interligadas, assim. Se a gente está falando de campanha de desinformação, de discurso de ódio, a gente está falando de eleição. Se a gente está falando de campanhas de mutilação de crianças e adolescentes, por exemplo, essas campanhas de suicídio, a gente está falando de moderação de conteúdo. Então, são muitas pontas e a minha opinião é que essas pontas têm que ser articuladas, porque não adianta a gente cobrir uma coisa aqui e descobrir uma coisa aqui. Então, eu sou muito a favor de, e eu não estou falando assim de um pacotão de medidas para a internet, não estou falando disso, mas estou falando que eu espero que o Poder Legislativo esteja atento à quantidade de trabalho que existe no campo e esteja sagaz o suficiente para integrar essa atividade para que as coisas saiam e funcionem num ecossistema geral. Assim. Perfeito, Iná. Super obrigada por esse panorama, né, de 2023 e 2024, o que que a gente pode esperar, sem nenhuma pretensão de bola de cristal ou de limão, mas a gente vai continuar acompanhando a tendência, acompanhando o trabalho do Internet Lab, nessa pressão, nessa articulação também com a sociedade civil, né, em prol de uma regulação, mas não qualquer regulação, né? Uma regulação que efetivamente traga avanços aí para o nosso cenário digital. Então, mais uma vez, em nome do Desinformante, aproveitando também, agradecer a presença de Matheus aqui, muito obrigada pela entrevista. E você que está nos assistindo, não deixe de acompanhar as outras entrevistas do nosso Panorama 2024. Tem muito tema interessante aí para a gente pensar juntos os desafios para o ano que vem.